Sejam bem-vindos ao podcast de Café em Café, um podcast sobre livros e a vida. Eu sou a Bruna Trovão, jornalista, produtora de conteúdo literário no Instagram e no YouTube. E hoje eu tô aqui com as duas irmãs, Natália Leme e Bárbara Trovão, minha cunhada. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada, oiê. Desculpe. E hoje a gente está aqui para uma missão um pouco especial, diferente. Acho que o objetivo principal dessa nossa live, né, dessa nossa gravação, desse nosso episódio, é falar sobre um livro que a gente leu em conjunto, né? A gente já vai falar mais sobre ele, mas eu queria começar sabendo o que cada uma está lendo, o que está achando, o que comprou essa semana de livro, se não comprou, se não leu. Eu queria realmente que a gente começasse com um bate-papo, tá? E aí vamos começar pela Bárbara, e depois a gente passa para a Natália, e eu fico por último. Combinado. E aí, Bá, o que você está lendo? Eu não comprei nada essa semana, o trabalho estava bem caótico, não tive tempo. Não foi falta de vontade, foi falta de tempo. Mas eu tô lendo um livro que chama Feitiço para Coisas Perdidas. É da Jenna, eu acho que assim falou dela, Jenna Welch. E eu tô gostando, eu já tenho as minhas... Porque assim, é difícil eu ler um livro e não começar a criar ideias sobre ele, né? Acho que ele tá indo por esse caminho. Então, eu tenho a impressão que ele tá indo por um caminho. Mas enfim, para não dar spoiler, só assim, resumidamente, ele fala de um rapaz que ele tá à procura de quem ele é uma pessoa que já passou por vários lares temporários, e aí agora ele tá atrás de buscar a família dele. Tem aí uma coisa mística no meio, então eu gosto da série Mediadora, da Maggie Cabot. Eu acho que tá na mesma linha, mas com um pouquinho de relacionamentos, que a Jenna gosta muito de falar sobre relacionamentos, família. Então, eu tô gostando. Tá devagar, porque, como eu disse, o trabalho tá consumindo bastante, mas a leitura, ela tá gostosa. Esse livro é muito infanto-juvenil, assim? Eu não sei se eu tenho essa impressão. Não, eu não tenho essa impressão. Eu acho, inclusive, que ela, a escritora, eu li todos os Gelato, Amor e Sorte, Azeitonas, eu não lembro todos os nomes. Cada livro dela, ela conta um assunto assim que eu entendo como mais adulto. Até um dos últimos que ela escreveu que eu li, eu não estava esperando que ia falar sobre luto, enfim. Então ele tem uma pegada mais séria. Eu acho que não, que para infanto-juvenil ele não é assim. Poderia, mas eu não acho que seja adequado, sabe? Não é como diz a Natália, diz, de portas abertas, né? Não tem nada, Não tem nada explícito. Não, nem é a pegada, mas eu acho que fala de assuntos assim, que talvez para um adolescente possa ser muito complexo, né? Ah, tá. Eu acho que acho que pela capa ele passa essa impressão, e eu vi uma moça falando sobre ele no TikTok, daí eu fiquei... Ela falou assim, uma leitura muito gostosa, e aí, eu não sei, algum comentário que ela fez me deu a impressão que ele seria muito infanto-juvenil. Mas você sente que é uma leitura gostosa, leve, assim? Sim. Eu fiquei um pouco confusa no começo, porque são duas pessoas, não é só sobre o Mason. Tá vendo? Eu nem lembro o nome da outra personagem. Mas assim, sai da visão dele, ele tá contando da vida dele, e daqui a pouco dela. E como ambos têm problemas com as mães, e com as mães que não conhece, acho que ele não conhece, ela teve uma mãe, mesmo uma mãe ausente. Eu fico assim, peraí, quem que falou isso? Foi ele ou foi ela? Aí eu retorno um pouquinho. Ah, tá, é o Mason que tá falando. Então eu achei um pouco confuso no início, agora eu já peguei, já tô indo mais. Não tá tão confuso. Já pegou o jeito, é. Mas não, eu achei sim uma leitura gostosa. Eu ainda não tive a impressão de ser infanto-juvenil. Não tive essa impressão, não, mas pode ser só impressão minha. Não, pode ser também mas que... Mas dele tem uma cara, né? Porque ele é roxinho, ele tem uns desenhinhos. Ele é bem lúdico. Mas a tendência agora tem sido essa, né? Você vê que as capas dos livros estão ficando mais um design, tipo... como é que fala? Você que é pessoa de arte sabe melhor que eu. Acho que assim, que não tem definição na cara dos personagens, assim, que eles fazem uma coisa mais gráfica e que não tem olho, não tem boca, né? Tipo, tem só carinha. Eu tenho percebido bastante essa. E muitos livros que eu já li,
os autores estão relançando com capas desse tipo, né? Tinham pessoas na capa antes, fotos, né? E não é mais. Eu não sei o nome, mas eu também tenho percebido isso. Aliás, já que você gosta de curiosidades, uma vez eu li um livro, comprei o livro e tal, eu acho que chama alguma coisa de Daphne. E a foto da moça é um livro de época, ela tá super bonita. Aí eu tava vendo um negócio no Kindle lá, procurando na loja, outro livro com a mesma capa, tipo, contrataram a mesma foto do Get Images pra ela. Meu E eu achei Deus. muito engraçado. E eu acabei lendo outro livro só porque a capa era igual. Era a mesma capa, só que Era dois a livros mesma foto, diferentes. mas dois autores completamente diferentes. Acho que Também era de também por época, isso, né? né? É. Meu Deus, imagina Mas se fazer. mudaram a cor da blusa, da roupa da moça. A roupa era a mesma, mas mudaram a cor no Photoshop. Menos mal. É aproveitamento de capas. Já pensou, você escreve, dá um maior trabalho para escrever o livro, de repente você vai ver tem uma capa igual Sim. a sua. Acho que até Porque por tem isso também, né, que eles fazem esses designs gráficos, assim, para não ter mesmo nada. Eu já vi eles falarem que eles compram, né, desses bancos de imagens. Alguns, né, principalmente os independentes, né? Porque aí era a isso que eu pessoa ia que tem que ir falar. atrás e tal. Agora, você pega um autor grande, eu acho que ele já não faz isso, né? Ele Sim, provavelmente tem, a editora vai atrás e faz uma capa específica para ele, né? Uma coisa que era bem legal da série do Harry Potter era isso, né? Que a série americana era feita por uma artista chamada Mari Grandpé. E assim, foi escolhida a artista e ela fazia a visão dela da história do livro na capa, que é aquela capa que a gente recebeu aqui também, né? No Brasil era a mesma capa. Mas na Inglaterra não era aquela capa, era uma capa toda séria, e tinha uma capa mais infantil que era uma outra pessoa que fazia a ilustração, né? Então, e aí você já tem um dinheiro maior, você contrata um ilustrador só para fazer o seu livro. Inclusive tem gente que faz isso, né? Já que é exatamente aquele ilustrador, já li a respeito. Mas eu ia falar justamente o que a Natália já falou, que geralmente isso acontece com quem é independente, né? Publica independente, e aí faz a Sim. capa. Mas enfim. A capa da Gena dá essa impressão, eu acho. Ela tem uma carinha mesmo mais fofinha. Mas eu Então, gosto. tem A muitos capa do agora. livro que eu tô lendo já vai ser como é que você chamou da outra vez? Falou que o livro é hot, né? Hot. Porque eu tô lendo um livro sobre um grupo eles chamam de Search and Rescue, né? Que é aquelas pessoas que vão nas florestas lá americanas procurar quando as pessoas se perdem. E aí cada livro é de um membro do grupo, né? É de uma autora chamada Susan Stoker. E a maior parte dos livros dela tem essa pegada. É um grupo sei lá, do pessoal da Marinha, e aí ela vai abordando a história de cada um, e assim por diante. E aí o primeiro livro é bem legal, porque foi por isso que eu comecei a ler. É uma série de reality show que eles estão tentando achar o Yeti lá. Não, na verdade, o Pé Grande, né? Que é o Bigfoot, é o Pé Grande. Aí eles estão tentando achar o Pé Grande, só que aí a série é mó sacanagem, e no fim uma pessoa morre, e aí, assim, no começo do livro, E o e aí hot tem... entra quando? É porque não tem hot. Olha, eu acho que se teve uma cena foi no fim do livro, mas Era assim, só a capa, era só para enganar, porque né? os personagens da equipe de busca, né? Eles são ex-militares, então eles são todos, né? Tem que ser Tudo fortão, então, sarado. tudo sarado. Aí a Mas capa é assim. o livro que eu tô lendo agora é o quarto. Acho que é o quarto, porque o livro ela já publicou 4 dessa série. Esse é o quarto. E a personagem desse livro, ela é uma bombeira em Nova York. Então, as discussões, ela voltou para a cidade onde tem esse grupo, que no livro anterior, o vô dela, de 91 anos, foi esfaqueado. E aí ela tá lá cuidando dele. Já começa o livro assim, né? E aí tem muita discussão sobre pertencer e sobre mulheres em campos em áreas de trabalho que são completamente masculinas, né? E, Quase. e todo o preconceito que ela passou, e ela se aceitar como ela é. E é mais ou menos a pegada do que eu gosto, que a Bárbara falou da Gena gostar de relacionamentos. Eu gosto de livros que retratam pessoas de verdade,
com problemas de verdade. Então eu consigo me relacionar bem com aquilo, e não aquelas pessoas perfeitas que, pisou no pé dela, a pessoa tá sorrindo, né? E o livro da Susan Stoker tem muito disso, assim, de a maior parte dos personagens, que mulher ou homem, que foi de área militar, tem PTSD, que é... Peraí. Pós-traumático, eu esqueci, síndrome pós-traumática, né? Normalmente eles estão lidando com isso, então ela explica muito sobre isso. Muitos dos personagens delas têm mais de 40 anos, de 50, acabou a carreira, então assim, não fica só naquela coisa de só personagens de 20 anos que vão ter um romance. Sim. Alguns personagens delas são mulheres que trabalham com ciência, alguns são pessoas que têm algum espectro. Então, assim, ela assim, tem muitos dos personagens dos livros dela, às vezes, tiveram amputação de algum membro, então ela também explica isso, como a pessoa lidou, como a pessoa não lidou. É bem legal, assim, a maior parte dos livros dela, porque lidam com problemas de verdade, né? Agora, a parte fantástica, porque acho que seria um romance de ação, né? É porque sempre alguém tem um terrorista, ou alguém é sequestrado, ou morre alguém, então, e no caso deles, eles procuram as pessoas na floresta e sempre tem algum grande plot por trás disso, né? Tipo, por que aconteceu isso ou tal, então tem muito a ver com isso. Não tem problema, pode deixar, é a Zelda? A Zelda tá aqui participar da conversa. Ai. A cachorra da minha tia mordeu o livro dela inteirinho. Aí era um livro, A Natureza da Mordida. Muito poético. Ela gostou por conta disso. Então, a primeira mordida minha tia fez de propósito, deixou ela morder para compor a foto. A segunda mordida não foi de propósito, ela gostou. Mas eu achei muito poético. A Zelda já comeu a capa de um livro do Leonardo, não foi minha. Ele ficou bem bravo. Mas ela era filhote, você lembra? Jesus. Então, eu gosto desses livros É que assim, hoje em dia tá muito difícil encontrar livros bem diferentes, assim, né? Bem que você falou esse ponto. Os personagens parece que, principalmente de romance, eu vejo mais isso, parece que eles pegam, tipo, Ctrl-C, Ctrl-V, mudam a profissão, muda a fisionomia, assim, as características físicas e o plot, sei lá, um plot diferente, mas o resto é tudo igual. Geralmente é em Nova York ou em Londres. Já tem a receita. Ou é uma cidade grande ou uma cidade do interior bem pequenininha, em que todo mundo se conhece. Isso, a personagem principal tem uma área de trabalho assim completamente assim, né? Tipo, ela é música e ela é a melhor música, tipo, né? Exatamente. Bom, eu tô lendo vários livros, né? Então, que a atenção da pessoa é um pouco complicada. Mas assim, o que eu tô mais pensando agora é um que eu tô lendo para um clube que eu participo, que é de livros em inglês. Então, chama Another Good Book. Acho que é isso, Another Good Book. É de uma moça que, inclusive, já entrevistei aqui, a Andresa. Ela é professora, né? Então, ela criou ela é professora e tem especialidade, acho que em inglês. E aí ela criou esse grupo para tipo que a gente pudesse ler mesmo em inglês, discutir. Então a gente tem live que a gente faz sprint. Aí no começo de todo mês a gente faz a live para ler em conjunto, em voz alta. Então, tipo assim, cada um lê um trecho ali do capítulo. Durante o mês ela manda quiz, a gente faz um resumo, manda para ela corrige e devolve com as observações, então é bem legal. E aí é o segundo mês que eu participo. Eu sou uma aluna horrorosa, porque eu não consigo fazer, tipo, não lembro de fazer as atividades, mas nesse aqui eu acho que eu vou conseguir, porque eu tô lendo, chama The Perfect Marriage, o Casamento Perfeito, ele não tem em português, mas é um thriller, então, tipo, eu tô bem grudada nele, assim. Eu tinha, até ontem, anteontem, eu tinha lido só 3%. Daí a gente fez um sprint de leitura de 40 minutos, 20 cada bloco, e aí eu consegui avançar e depois eu deslanchei na leitura. Então, é basicamente a história de um casal, a Sarah e o Adam,
E a Sarah é uma advogada, outra coisa, né, que aparece assim, uma advogada de sucesso, criminalista, e ele é um escritor, tipo, que meio falido, assim, sabe? Escritor que só deu certo um livro, o resto flopou. E daí ela é muito bem sucedida, ela é uma das melhores ali da área dela, eles moram em Washington, e aí ela compra uma casa para ele poder escrever, tipo uma casa que deve ser o quê? 1h40, 2 horas da casa deles. E aí ela não consegue assim sair do escritório cedo e ir lá passar os fins de semana com ele, dormir de vez em quando lá. Então meio que ele acaba arrumando uma amante, porque ela privilegia muito o trabalho, né? E ele tá lá escrevendo. Então, imagina, deve sobrar um pouco de tempo ali, né? Eles não têm filhos nem nada. E ele arruma uma amante e ele se encontra na amante com essa casa. Até que um dia a amante é encontrada morta, né? Isso aí já fala na capa do livro mesmo, dentro da casa dele. Eles estão lá, né? Eles se encontram, ficam juntos ali. Ela fica dormindo, ele fala, ó, só saia antes da empregada, da faxineira chegar. E aí ele volta para casa dele de madrugada, dorme com a esposa dele, inclusive. Eles decidem que eles querem ter filhos juntos nessa noite. E aí no dia seguinte a polícia bate na porta porque encontraram a amante dele morta na cama deles, na casa de escrever lá. E aí eu tô bem, assim, intrigada, né? Quero saber muito o que aconteceu. Mas é uma leitura que, tipo, a escrita é muito boa. Então você, assim, quer, sabe, uma escrita que te prende e que você não consegue parar de ler. E aí é legal porque, assim, geralmente quem lê, quando a gente lê inglês, se for um livro muito complicado, com muitas palavras, quem não tem prática acaba largando, né? Então essa talvez seja uma dica assim para você pegar livros em inglês, um thriller, um romance que tipo, você vê que é muito bem recomendado, ou um romance ou um outro livro que você já leu em português, né? Então esses livros assim que são com essa pegada mais de suspense, assim, eu acho que tem sido bom para mim, principalmente quando minha atenção não está muito boa, né? Tem muitas coisas acontecendo e tal. E esse aqui super me pegou. Eu acho que vocês duas iam gostar, porque. E ele é super barato também na Amazon. Então, tipo, aqueles Mas livros é que a uma gente paga. trilogia porque são 3 livros separados com histórias separadas que têm a ver com o mesmo tema? Ou vai parar no meio do caminho e você tem que ler o segundo e o terceiro? Não, ele é um livro único. Ele é único. Eu achei que você falou que era uma trilogia. Não, ele é um thriller, mas é só um. É um só. Até onde eu sei. Tá. Entendi. Mas é bem legal. E aí, Eu gosto de thriller. você ia gostar, Bah, eu tenho certeza. O assim, legal do thriller é que quando você se envolve, né, você quer terminar, então você engole o livro. É 3 horas da manhã, eu vou acordar às 6, mas quem se importa? Vamos ler mais uma página. Foi literalmente isso, porque ainda com o sprint, né? Para quem não sabe o que é sprint, é quando você. Isso acho que surgiu mais na pandemia, né? Os sprints de leitura. É assim, quando como você está numa live, eles fazem live no Discord, fazem live no Zoom, sei lá, para você focar. Então, todo mundo liga a câmera, tá todo mundo lendo o mesmo livro, ou livros diferentes, ou fazendo coisas aleatórias, porém em conjunto. E aí, tipo, é legal porque, assim, você se força a fazer aquilo, sabe? Principalmente se é vamos ler tal livro. Você não precisa estar na mesma página e tal, mas você sabe que aquele momento é para isso, né? Então, tipo, preciso estudar. Então, eu vejo muita gente faz assim, preciso estudar, vou abrir na live de tal pessoa que eu sei que ela faz sprint de estudo, de leitura. E aí, geralmente, a pessoa coloca um timer de 20, 15 minutos, depende de cada live. E aí, quando dá o tempo, bate papo ali na live, como a gente está fazendo aqui. Depois volta e foca de novo. E aí a gente fez esse sprint, tipo, eu não conseguia parar de ler. Eu tava assim, ó, com o olho bem fechado já, sabe? Quando você não tá aguentando mais, mas eu queria ler. Então, e assim, eu tô lendo uns outros em português, mas nenhum assim que ainda me agarrou. Sim. Então eu vou terminar esse, que é o que eu tô mais embalado, e depois eu vou escolher qual dos que eu já comecei para seguir, né?
E eu acho que agora a gente pode começar a falar do livro que a gente leu em conjunto. Beleza. E eu acho assim, sem spoilers, tá? Quem se interessa por esse livro chama Imperfeitos. Como que é o nome a Christina Lauren, né? São duas amigas, eu fui descobrir depois. Uma é a Cristina e a outra é a Lauren. Elas escrevem juntas e aí, então esse nome é o nome de cada uma. Acho que o sobrenome da outra é Lauren. E eu achei legal que o livro, assim, foi o jeito que a tradução conseguiu, né? Porque a capa original, como é Honeymooners, eles tinham o An em preto, né? E na capa em português, eles fizeram imperfeitos para dar o mesmo jogo de palavra, né? Mas na verdade seria os não de lua de mel. Não, eu pensei nisso também, porque ele te dá uma ideia tão. Eu tinha uma ideia quando eu vi a capa, né, o nome em português, para o que fosse acontecer uma coisa, e aí depois tem nada a ver, né? Porque assim, Eu você não tem a ideia sabia de que nada são do duas livro. pessoas imperfeitas, ou sei lá, que se Que é um sentem casal e imperfeitas, que seriam ou... imperfeitos. e em nenhum momento colocam isso, na verdade, né? Assim, de Como quando eu imperfeição. comecei a ler o livro, eu li a versão em inglês, eu já sabia que eles não estavam indo em lua de mel, porque eu tinha lido a sinopse, e você vê isso na sinopse, né? Ele Sim. fala isso, que essa é a ideia do livro. Mas eu, assim, achei interessante a jogada, porque eles ficaram pensando o que você pode traduzir para o português e fazer a mesma brincadeira de palavras, né? Senão Até por ser um termo que não existe na nossa não língua, existe em né? português, né? Deve ser Verdade. muito difícil, né? Você fazer uma tradução, porque geralmente as pessoas não gostam, né, da tradução. Eu acho Então, assim, ó, aí eu vou te falar de anos e anos dessa indústria vital. Eu li uma vez O Poder Absoluto e durante o livro ele falava que o presidente foi impeachmentado, só que ele usou a palavra impedido. E a gente conhece impeachmentado em português e é muito mais usado esse sim. termo do que a palavra impedido. E eu acho que isso é uma tradução ruim, que a pessoa não pensou para o público que ela está traduzindo. E muitas vezes eles conversam com o autor do livro, né, e decidem o que é que vai ser levado para aquele livro, como que vai ser posto aquilo, se não existe uma forma no português de falar aquilo. Então, nesse caso, eu não sei se foi falado com as autoras, mas realmente, se a pessoa for comprar o livro pela capa, ela não vai entender sobre o que o livro é, né? Então, Exatamente. E o talvez seria legal interessante desse... se fosse os não casados. Não sei. Pode ser. Pode ser. Mas eu gosto muito dessa autora, porque eu vejo muitas pessoas, principalmente esses influenciadores, booktubers, né, que a gente chama, eles falam muito, assim, tipo, tem uns livros em específico dela que sempre aparecem nas listas, tipo, de melhores livros. E é sempre assim, que é um livro gostoso, que é um livro leve. Então, para quem gosta desse tipo de leitura, para relaxar, porque literalmente foi uma delícia ler esse livro para mim. Eu não sei para vocês. Eu li Ela é bem rapidinho. eu achei ela bem comédia pastelão, né? Tipo, acontecer coisas deles caírem no chão ou coisa do tipo assim, que é bem comédia pastelão, né? Ela põe os personagens em situações muito Sim. engraçadas, né? Às Sim. vezes até humilhantes. Se você fica Vergonha com vergonha alheia. alheia, né? O livro inteiro. Então isso deixa a leitura mais leve, né? Você dá muita risada. Mas mesmo assim ela aborda assuntos bem intensos, né? Assim, tipo, de relacionamento entre família, de se sentir, como eu vou dizer, de amor próprio, de se sentir confiante no que você está fazendo, de se sentir bem com a sua vida, esse tipo de coisa, né? Eu acho que esse é mais a coisa mais importante do livro, né? Por mais que é um romance, o mais importante do livro é isso, né? A questão de confiança entre as pessoas, de fazer o certo ou o errado, escolher se você quer fazer o certo ou o errado, né? Em determinada situação, que é o mais difícil. Sem dar spoiler, tá entendendo? Eu acho que assim, é pastelão, mas isso que você falou, tem umas coisas que são importantes ali, que a gente não pode falar o que acontece para não dar spoiler, que faz a gente pensar. Mas eu gostei muito dos personagens porque eles são assim, eu até esqueci o nome dele. Ethan. Como que é o nome Ethan. o Ethan?
O Ethan, ele é aquele boyzinho americano. É americano, né? Eles são Eles são americanos. bem tradicional, assim, daqueles bem. Como é que eu posso dizer? Igual todos os outros que são Ele não retratados em tem livros nada americanos. diferente que destaque ele. Realmente, ele é um personagem Foi para comum. faculdade, virou uma pessoa, um profissional de alguma coisa, e tem aquela vida que tá procurando uma esposa para casar e ter os filhos, ou alguma coisa assim, né? Tipo, esse é o personagem dele, né? E assim, Ao ela é um contrário pouco dela, não. diferente, né? Sim. Isso. Pode falar, Bá. Não, eu ia pensando igual você. Ao contrário eu acho que é construído de uma forma que mostra a Olive muito mais assim, interessante. Ela é interessante, cheia de camadas. E ele é muito simples. Não que ele Porque não é ela é legal. imperfeita. Eu acho que durante a história, a gente vai entendendo que ele tem camadas também, mas Sim. bem menos do que ela, porque Sim. me dava a impressão, assim, de que o livro era sobre ela. O livro não era sobre eles, era sobre ela, né? Tipo, praticamente, Sim. às vezes, como você tinha a visão dele e das coisas, mas o livro era sobre ela, né? E às vezes uma conversa em que ele falava um pouco mais sobre a vida, uma coisa mais séria, mas no geral você sabia do trabalho dela, do relacionamento dela com a família, do relacionamento dos pais dela, tudo dela, né, da infância, enfim, Sim. tudo dela. E Ele também, fica bem lógico, ela é a pequenininho nesse, narradora. É, ele fica não bem sei, é só pequenininho nesse sentido, né? Assim, a gente aprende um pouco sobre o relacionamento dele com a família dele, mas é bem pouco, né? Mas eu não dei 5 estrelas, eu dei 4 estrelas, porque eu não gosto de quando alguém faz alguma coisa sem motivo. E eu me senti assim em relação a um dos personagens não principais. Assim, não que tenha lógica aquilo, e eu também não gosto desse tipo de situação, assim, em geral, né? E era sobre isso, obviamente, o livro, a plot, aí eu já não sei mais se dá para falar isso. Mas, enfim, eu não gosto quando um personagem é de um jeito e você não tem nenhuma Sem outra razão. informação para embasar por que ele é daquele jeito ou por que ele fez aquilo. Ou nem que ele falasse, foi porque roubaram meu ursinho quando eu era pequeno. Tipo, tudo bem, não ia ter lógica de qualquer forma, mas eu acho que ficou vazio, ficou buraco, assim, faltou pontas para costurar essa parte da história, na minha opinião. Nem que ficasse explícito que esse personagem que nós estamos falando, sem falar quem é, para não contar a história, para não dar spoiler, nem que ficasse explícito que é assim porque é assim, entendeu? Tipo, que isso é parte da personalidade e etc e tal. Mas não fica, literalmente, eu não tinha pensado nesse ponto, porque fica vago, sem explicação, e isso causa uma confusão para todo mundo ali, como se fosse um bode expiatório ali, sabe? Precisava de um plot, precisava jogar a culpa em alguém ali. O pessoal sempre fala, né, que romance normalmente tem que ter no terceiro ato, tem que acontecer alguma coisa que o separa o casal ou que eles briguem para eles se retomarem e, né, agora nós vamos ter o nosso final feliz. Então, me pareceu isso, assim, do tipo, como que a gente vai fazer isso? E eu achei que foi extremamente exagerado a situação e que não sei, não me pareceu tão real, assim, pareceu muito mais novela mexicana. porque eles já começam o livro, e também isso não é segredo, não é spoiler, eles já começam meio que assim, como se um não gostasse do outro, né? E aí, então, lá para o final tinha que ter alguma coisa, não sei. E aí eles fazem Para dessa forma. testar, e aí eu acho que essa coisa para testar talvez, né? Realmente, Eu, não, sim, eu ficou um achei pouco assim, vazio. eu achei que foi muito. Eu achei muito boa a parte do relacionamento da personagem principal com a família dela. Eu acho que mesmo com tudo que acontece, em relação também à irmã dela, porque a gente sabe, né? Não sei se você tem irmãs, Bruna, não conheço, não sei se você Não, eu tem sou irmãos. filha única. A gente que tem irmão, principalmente numa idade muito próxima, a gente se compara muito com o irmão. Mesmo que Sim, ninguém te compare. Porque você olha para a pessoa e fala assim:
pô, na mesma idade a minha irmã já fez isso, ou ela já conseguiu aquilo, eu não consegui. Isso tem um sentimento muito difícil que você tem que lidar crescendo, tipo, desde cedo. Ah, minha irmã é boa de desenho, eu não sou boa de desenho, a minha irmã é boa de videogame, eu não sou boa de videogame, sabe assim? É sempre uma competição mesmo que ninguém põe essa competição, porque é com quem você divide tudo. Você quer ser tão bom quanto, ou você não quer gostar daquilo que ele gosta, e isso faz parte, né? E eu achei que esse retrato foi bem real, assim, que as autoras talvez ou elas têm irmãos, ou elas conversaram com pessoas que têm irmãos, e que elas puderam retratar bem que às vezes um irmão se sente assim em relação ao outro, acha que a vida do outro é perfeita, que tudo dá certo para ele, porque não se põe realmente no lugar daquele irmão, né? Você não vive a vida daquela pessoa para saber se realmente ela é muito mais fácil que a sua, né? Eu acho que para não ficar muito confuso, é importante a gente falar um pouco da sinopse, né? Então, em geral, nem vou ler a sinopse, que acho que fica muito chato, mas no começo do livro, eles estão no casamento da irmã, elas são gêmeas, né? Isso é importante falar. Amy, é Amy o nome da isso irmã? mesmo. Uhum. É Amy e a Olive. E elas. É Olivia ou Olive? Olive mesmo, né? É Olive E mesmo. Eles não traduziram, né? elas são gêmeas, e aí uma tá casando e a outra é a madrinha, e elas estão ali naquele rolo se arrumando, e a Amy dá uma lista de coisas para a Olive fazer, porque ela é a madrinha, e uma das coisas é verificar se o padrinho tá com o discurso pronto e garantir que não é o outro padrinho, né, do lado do noivo, que não é um desastre o discurso dele. E, enfim, ela vai, daí você já começa a entender a dinâmica aí desses enemies to lovers, né? Os inimigos para amantes, e eles se odeiam. Né? É o irmão do noivo e a irmã da noiva, tá? A gente está falando dos irmãos. E aí eles já se odeiam, então vai acontecer ali um negócio no casamento que não é segredo, isso está na sinopse, né? Que tem um problema com a comida ali, e só os dois não comem frutos do mar. Então, eles conseguem arrumar ali no buffet do casamento outra comida só para os dois, porque eles não comem o buffet de frutos do mar. E todo mundo passa mal no casamento, menos eles. E a Amy, que é a irmã, né, a noiva, que ela também passa muito mal, ela e o noivo, ela é aquela pessoa que consegue muitos cupons e descontos, e isso lá nos Estados Unidos é importante pontuar, é muito comum. Eles têm aqueles pacotinhos de desconto, eles juntam aqueles vouchers e vão trocando por coisas, mas ela é obcecada por isso. Eu achei muito exagerado, preciso dizer que achei muito exagerado eles falarem do valor do casamento, né? Tipo, ela fala que o casamento saiu por $1.000. Tipo, ela ganhou mas se você promoção assistir também. aqueles programas da Discovery, eu não sei se é da Discovery ou mas é um desses canais. Tinha um programa sobre pessoas que são viciadas em descontos, que é um absurdo, realmente. Dá uma conta assim de mais de $1.000 e o negócio cai para Aí, 100 dólares, $50, 30 100 dólares. dólares. Tipo, eles vão no mercado e conseguem comprar um absurdo. Só que você tem que saber fazer estoque em casa. E é uma prática, sim, né, de alguns lugares lá. É bem sim, lá é interessante. muito comum. Eles têm muito esse negócio de estocar mesmo, sim, né? E eles têm lugar para isso, ela, né? exatamente. Importante. E a Amy, ela ganha essa viagem, que é a lua de mel deles para Maui, né? Maui, se eu não me engano. E é um resort, né? E aí ela ganha numa promoção. Então, tipo assim, só pode ir ela e o noivo, não pode qualquer outra data. Ela já agendou, né, a viagem, não pode mudar e não pode transferir para ninguém. Quando ela passa mal, ela fala: bom, eu não vou perder uma viagem maravilhosa só porque eu tô passando mal. Vai você no meu lugar. Ela fala para a irmã gêmea dela: você é igual a mim, né? Elas devem ser gêmeas idênticas. Você é igual a mim e você pode levar meus documentos que você vai se passar por mim. E aí o noivo decide que o irmão dele pode ir no lugar dele porque ele só colocou o sobrenome no cadastro da viagem. Tipo, então não falou que é o. Eu até esqueci o nome do noivo, mas. Eu acho que é Dane. É eu Dane. acho que é Isso. Dane e Ethan. E o Ethan pode ir no lugar dele. No lugar Então, dele. eles vão ter que ir juntos, né, para Maui. Duas pessoas que se odeiam, a princípio,
passar 10 dias, se eu não me engano, ali. Então, eu gostei muito, assim, eu nunca tinha visto uma história parecida, apesar... São duas premissas que são, como é que fala? Plot, assim, né? Que é o Enemies to Lovers, né? Que você falou, que é inimigos a amantes. E acho que é Shared Same Bed, que eles falam, que é tipo, tem que dividir o quarto, né? Então a pessoa force proximity, né? Então a proximidade forçada. E eu achei... A gente chama de trupe. Trupe. São as trupes. As tropes, Então, eu não lembro como é que é essa palavra em português, mas tropes. É isso, né? As tropes, tropes. São dois tipos de tropes bem comuns, mas que elas juntaram as duas, que é bem interessante. E não tinha como funcionar de outra forma, né? Tinham que ser gêmeas idênticas e eles tinham que ser irmãos, ou ter o mesmo sobrenome, porque senão não tinha como ela forçar que eles iam poder pegar a viagem. Porque normalmente é assim mesmo, né? Você tem a viagem, você não pode transferir para outra pessoa. Senão eles poderiam ter dado a viagem para qualquer pessoa. Pra qualquer pessoa, né? Sim. Mas eu achei bem interessante também. Mas assim, mesmo com todas essas coisas, esses probleminhas, né, esses detalhes, assim, eu acho importante falar que é uma leitura que flui. Sim. Que é muito gostosa. Mesmo sendo, assim, esse clichêzão, pastelão, assim, não é uma coisa surreal. Achei que não é surreal, assim, extremamente surreal. E eu odeio situações surreais, tipo assim, sabe, não sei especificar, mas eles se encontram no mercado, de repente, sabe umas coisas assim que você fala, como assim? Como foi acontecer isso? Essas situações que tem nos livros de romance, assim. Sim. Que é muito forçado, né? Eu acho assim, ok, é forçado que todo mundo passou mal e eles foram viajar, ok, mas isso é só o começo do livro, é só para poder pôr eles dois lá em Maui juntos durante 10 dias. É isso, né? E é muito gostoso, né? A viagem, mesmo com todas as situações que acontecem ali. E aí eu pensava assim, meu Deus, mas vai resolver rápido. Daí quando chega, sei lá, 70% do livro, 60%, 70%, eles já voltam da viagem. Né? Uma coisa assim. E aí eu falava, então tem coisa para acontecer. Sim. Então tem coisas para acontecer, porque você daí sabe você que fica isso lá. É uma coisa que acontecia muito comigo, quando eu estava lendo um livro e estava dando tudo certo, aí eu falava assim, peraí, mas falta tudo isso de página, vai dar merda aqui em algum lugar. Quando que vai? Ainda tem tempo para acontecer coisa ruim. É igual filme, seriado, é a mesma coisa. Ainda dá tempo para acontecer coisa ruim, vai vir coisa ruim aqui. Tá muito cedo para ficar final feliz, é isso. Exatamente. E eu achei bom porque eu estava curtindo tanto a parte da viagem, eu falava assim, mas quando eles voltarem da viagem vai ser sem graça, tipo, na minha cabeça, sabe? O livro ia acabar sem graça, mas daí tem umas coisas, uns plots que acontecem ali, Sim. E aí fica mais chamativo, então você quer saber o que vai acontecer, assim, sabe? Te chama para você continuar lendo. É um livro bom para quem está em ressaca literária, que eu acho que é um livro que não vai ser aquela coisa que você vai lembrar para sempre, mas não tem como vai te você ficar apaixonada, assim, né? Mas eu vou dizer uma coisa, eu estava falando para a Bárbara, eu li esse livro no começo de 2020, então foram há 3 anos atrás. E eu lembrava ainda lembra. E eu lembrava o nome do cara, eu sabia que era Ethan, eu não lembrava o nome dela. O que é muito absurdo, porque normalmente eu esqueço o nome dos personagens, mas eu lembrava o nome do personagem masculino. Mas sim, tem livro que você se prende tanto que quando acaba você fica na ressaca literária, acontece direto isso. E esse livro não, ele é super assim, tranquilo. Né? Mas eu lembrava poucas coisas, além do principal, né, óbvio, mas assim, de alguns detalhes específicos deles, mas eu lembrava do desfecho, do porquê, do que aconteceu e tal. Isso eu lembrava, era muito claro, porque foi um livro completamente diferente de vários que eu já li. E eu já li muito romance de proximidade forçada e de inimigos, né? Assim, e esse é um livro bem diferente. Por mais pastelão, por mais que a receita de bolo é a mesma, a gente sabe que é um bolo de chocolate, mas eu acho que elas são bem criativas, assim, dá para... E não tem a fotinho delas, né? Eu li no Kindle, então não sei. No físico tem a foto delas? Eu não lembro.
Eu acho que sim. O livro, ele já foi para outra pessoa, como eu falei, aquele livro roda. O livro já Não, tá com a minha perfeito. prima. É, mas sim, E, quando eu fui pesquisar, tem a foto das 2 na internet, das e, Você amigas. sabe de- e que a- tem alguns autores que eu gosto, que são duas pessoas que escrevem. E eu, aliás, eu só fiquei sabendo que a Bárbara falou, né? Que eram duas autoras. E faz diferença, eu acho, às vezes. A gente vê ideias diferentes no mesmo livro. E às vezes fala, nossa, pessoa muito criativa. E é porque eram duas pessoas, né? Provavelmente. eu gosto também, assim, principalmente quando são dois personagens, um homem e uma mulher, por exemplo, às vezes se tem mais um escritor, né? Tipo, são dois, você sente a diferença no tom, porque às vezes é um autor só, eu sinto que parece a mesma pessoa, a fala dos dois, tipo, homem e mulher, assim, parece que é a Sim. mesma coisa, sabe? Você não consegue diferenciar os dois personagens. Às Fica o vezes o mesmo autor jeito. não tem, ele não tem assim, não é capacidade, mas assim, não tem habilidade de dar uma segunda voz e uma segunda personalidade, né? Parece que é a Exato. mesma. Eu também acho que a pessoa tem que ter. Tem muito autor muito bom que consegue isso, mas quando é dois e cada um faz um personagem. A gente tem um livro que a gente leu na escola, eu e a Bárbara, que chama O Diário de Lucilena e a Eu Hora do pensei nele Amor. agora. O Diário de Lucilena foi escrito a visão da história por uma autora e A Hora do Amor a visão da história pelo autor, e os personagens são os mesmos, e é a mesma Que história, então é legal. bem legal, e é um livro bem fininho, assim, é infantil juvenil, né, Eu vou até Tem um e... procurar. livro Peraí. que chama não sei o que de Compostela, Entre o Caminho de Compostela, alguma coisa assim. É um romance também que conta a história de duas pessoas, um homem e uma mulher, que eles vão fazer o caminho de Compostela lá na Europa, né? E é o mesmo escritor. E Os é o dois que a Natália mesmo? falou. É. E Desculpa, aí Bruna. imagina, fique tranquila. E aí eles são um casal na vida real, e aí, tipo assim, cada capítulo é a visão de um, né, da mulher e do homem, eles vão fazer esse caminho, que é muito comum lá, né? Eu nem sei por onde que passa O Natália fez. caminho, é, é, o Natália fez caminho tem o caminho. caminho que começa da França, e vai até de Santiago de Compostela, e olha a a Siri Alexa quer falando. participar, a Siri quer participar Assim. do... Então, o caminho, assim, tem um que começa na França e vai até Santiago, e tem um que Isso. começa, que é feito por Portugal, que vai até Santiago. E só que o caminho principal é o que começa na França, que a maior parte das pessoas fazem. Tem um até que E aí começa esse antes. casal fez. É um romance delicioso sobre esse tipo que eles fizeram. Eles se Era um caminho. conhecem, não necessariamente, enfim, não vou dar spoiler, mas enfim, quem escreveu é um marido e uma mulher que fizeram essa trajetória juntos. Então eu achei legal porque eu não tinha visto isso ao longo do livro, mas para mim ficou muito diferente assim e foi bom, foi um ponto positivo a fala dela e a fala dele. Ficou bem diferente, sabe? O tom mesmo, assim, parecem dois personagens diferentes. Daí no fim, quando eu fui ler direito os agradecimentos, tudo sobre os autores, porque se eu não me engano, não fala o nome do que são duas pessoas na capa. Daí eu fui entender que é uma mulher, que é um casal, e que eles tiveram essa experiência e criaram um romance em cima disso, que nem todos os fatos ali são reais, mas que é muito próximo da experiência que eles tiveram. E eu gostei muito, porque geralmente ou são duas mulheres, ou são dois homens que escrevem. E aí, quando foi o casal, eu gostei, porque ficou muito claro para mim, ficou muito real os personagens, sabe? Eu acho que em alguns momentos, claro que os dois devem ter escrito sobre os dois personagens, mas que deve ter um toque ali dela Sim. na personagem Personagem. e dele no Até de ter uma homem, visão entendeu? masculina, né? Porque por mais que uma escritora tenha bastante bagagem ou pense naquele personagem, ela tem limitações, né? De como o homem pensa, não sei, e num Assim, quando, casal quando você lê, heteronormativo. quando você lê que é que nem, eu li muitos livros do Nick Hornby, e eu achava as personagens femininas muito secas, assim, tipo, algumas vezes pouca sensibilidade. Tudo bem que existem mulheres assim, obviamente Uhum. existem mulheres de todos os tipos, mas eu achava elas muito mais masculinas, assim, no jeito de ser, vai, não é masculina a palavra aí, porque
também isso é tudo característica de personalidade, a qualquer pessoa pode ter, mas com características que normalmente são atribuídas aos homens, né? Então, eu achava meio estranho. E depois, quando eu comecei a ler romance escrito por mulher, eu senti muito essa diferença. Mas aí entra também nas ilusões que as mulheres têm, elas escrevem os personagens masculinos que, meu Deus do céu, né? Tipo, se você fica acreditando naquilo, você não fica com ninguém, não casa com ninguém. Você tem esses namorados, tá você tem uns namorados literários assim, né, que tipo, ninguém nunca vai chegar no pé dele, né? Que tem tudo, isso aí que a gente tá falando tem tudo a ver com o livro, com a visão que a Olive tinha dos homens. Exato. E dele mesmo, né? Do que ela achava que ele sentia ou pensava, ou, enfim. Tipo, ele tá pensando em... Na verdade, não. Ele tá pensando quem que ganha numa briga entre o King Kong e o Godzilla. Não, e assim, porque ele deve estar mexendo gordo, porque ele deve estar mexendo isso, mexendo horrorosa. E aí chega num ponto lá, né, que ele fala, não, você tá sempre linda, uma coisa assim. Sim. Então, assim, na verdade, a gente não sabe o que se passa na cabeça do outro, independente se é homem ou mulher, enfim. Essa falta de comunicação, acho que não sei se foi a Natália ou se foi a Bárbara que falou, essa falta de comunicação que irrita nos livros, né? Tipo assim, fala logo, desgraça. Não que se eles conversassem, não tinha história. Um livro que eu lembrei, que eu fui olhar para ter certeza que a Bárbara disse que o que eu falei não era, né, um homem e uma mulher, ele escreve dois livros, né? É o mesmo autor, mas eu pensei nisso porque foi o primeiro livro que eu li em que ele faz isso. Primeiro tem a visão da mulher, depois tem a visão do homem. Eu acho que eu confundi com o Nick Nora Infinite Playlist, que tem o filme, que é né, acho que chama Playlist do Nick Nora, eu não sei como é que é o filme, é um filme de 2008, eu acho. Ele é dois autores. E eles escreveram juntos, só que acho que ela só escreveu a Nora e ele só escreveu a visão do Nick. E eles mandavam entre eles e um continuava o capítulo e voltava, assim, tipo, então eles não escreveram juntos, né, juntos no mesmo lugar. Eles não sabiam o que o outro ia escrever, então ele tinha que pegar a história a partir dali e continuar. Eu acho que era alguma coisa assim. É bem interessante, assim, o livro. Por causa tem essa visão aí da Stephanie Meyer, né, em Crepúsculo. Eu não li a versão do Edward, mas tem, né, a Life. Ela lançou esse, acho que o ano passado, a versão dele, acho que ela chamou de Sol da Meia-Noite. Só que esse livro ela começou a escrever, eu acho que logo depois que o Crepúsculo fez sucesso. E alguém vazou o livro na internet. E, tipo, ela tinha escrito metade. E isso causou um bloqueio de autor nela muito grande. Ela ficou, acho que uns 4 ou 5 anos sem escrever nada. E ela deixou na página dela para as pessoas lerem, já que já tinha vazado, né? Então, quando eu terminei de ler o Crepúsculo, eu descobri que tinha esse livro lá e eu li a parte dele até o ponto lá que ela tinha escrito. Aí, quando saiu ano passado, eu falei, eu vou comprar, né? Afinal de contas, eu já tinha lido quase metade do livro. Mas você sabe que eu não terminei. Eu comecei a ler de novo, mas eu já não estava mais na vibe de ler aquilo. Tá lá na minha pilha da vergonha, um dia eu vou voltar. Mas é muito legal. E é uma coisa que eu acho que também a que fez o 50 Tons de Cinza, que na verdade a autora do 50 Tons de Cinza, ela escrevia fanfics do Crepúsculo, né? E ela também fez isso. Ela também fez a visão do livro, porque a visão dos primeiros livros é todo da personagem feminina, e depois ela faz a visão do Grey, das histórias, acho que é alguma coisa assim. É uma forma de ganhar dinheiro também, né, gente? Não precisa ganhar Exatamente. Mas é bem legal você ver o livro sobre o outro ponto de vista visão. Depois que você já viu. É bem legal, isso eu gosto. Uma coisa que é importante a gente falar aqui é que esse livro a gente escolheu, a gente já queria fazer essa buddy read, né, que a gente chama que é a leitura conjunta e leitura entre amigos, sei lá. E aí eu falei, vamos fazer, vamos chamar a Natália também. E aí a gente falou, como que a gente vai escolher? Eu falei, vocês podem escolher, né? Aí a Bárbara teve a brilhante ideia, que eu achei genial, jamais moderna. Moderníssima, atualizadíssima com as tecnologias, de ir no chat GPT e perguntar para ele o que a gente deveria ler com caractere. Aí você me conta, o que você escreveu lá para ele? Eu escrevi que tinha que ser um romance contemporâneo, porque é um dos temas que nós três gostamos de ler, né? Em comum. Que tinha que ser um livro
assim, que tenha saído nos últimos 3 anos, porque eu queria alguma coisa atual, e que tivesse final feliz, assim, que não tivesse, eu acho que eu usei a palavra que ninguém morresse, eu coloquei alguma coisa assim, porque a gente, eu e a Natália, a gente não gosta muito, assim, do A Então, Culpa é das também não. Estrelas, esse tipo de filme, Não. assim, de livro, assim, a gente não é muito a nossa praia. E aí eu escrevi assim, que tinha que ser alguma coisa, né? E ele falou, se você quer um livro leve, alto astral, divertido, e aí ele sugeriu. Esse livro é de 2000 e, acho que falou 2019, 2020, eu não lembro agora. E aí foi assim, eu nunca tinha ouvido falar das escritoras, e você falou que é conhecido, né? Tem Eu um nunca monte tinha de lido coisa. nada delas, mas a Natália, por coincidência, tinha lido o livro. Ela falou, Então, tudo bem, e pode foi ser. assim, eu li esse livro, na verdade eu ouvi a versão dele em O audiolivro. que Natália não leu? Pois Isso é, às então, vezes tem isso ou daí aí. se eu não o li, eu já sei a respeito, porque eu já vi bastante coisa sobre. Já viu o review? Já vi review. O Audible tem a questão que eu te falei, tipo Netflix, né? O catálogo. E eu acho que eles tipo ofereceram naquele mês, estava dentro do catálogo, e estava falando que era interessante. E aí eu falei, vou ler, né? Tipo, tá aqui. E aí eu ouvi, eu achei legal, assim. Eu acho que eu li super rápido. Mas eu não dei 5 estrelas, eu dou A 5 Natália estrelas nunca muitas dá vezes. 5 estrelas, vamos Então, deixar assim... claro isso daqui, porque às vezes eu dou 5 estrelas e você vai estar dando 5 estrelas por quê? Então nem considero o seu review, porque você é muito boazinha. Ela fala isso pra mim. Eu sou boazinha e que eu dou 5 estrelas pra qualquer livro. Ela não, ela tem toda. Não, Ela não sou. Ó, assim, se eu gosto do livro, 4 com certeza. Se eu amo o livro e eu penso assim, eu vou ler de novo, 5. Agora, se o livro é mais ou menos 3, e se o livro é ruim, 2, às vezes 1, se eu tipo nem conseguir terminar, entendeu? Assim, aí, mas é difícil dar 1, porque eu tenho dó da pessoa também, ela teve o trabalho de escrever o livro. Mas foi, Bruna, foi o ChatGPT. E aí foi bom, E não foi? agora, como que a gente vai? Foi ótimo, eu adorei. Eu li rapidinho. Só por curiosidade, eu li em 2 dias. Eu queimei também. largada. Eu demorei para começar, porque não estava conseguindo arrumar tempo, mas assim, comecei num dia, no outro eu preciso terminar, porque eu estava querendo saber como acabava. Eu li o restante, eu Elas acho que eu li têm bastante 30% num livros. dia, o que as escritoras? As um que é duas, muito... elas têm bastante livros. Eu não li nenhum a não ser esse, mas eu já vi alguns daqui que eu já tinha ouvido falar delas, assim. Já vi falarem que o livro é bom, mas eu não tinha ligado que era da mesma autora. E aqui tem uma foto das duas no Goodreads. Deixa eu ver se consigo aumentar. Não sei Tem se um vai dar livro para ver. delas, Tem uma não dá. fotinho delas. Não, tá muito Tem um pequenininha. livro que eu queria ler dela que eu vejo muito falar, que é Amor e Outras Coisas. Então, mas não apareceu a vez dele ainda, vai demorar um pouquinho. Não, eu acho assim, que se vocês quiserem ler da mesma escritora, tudo bem, senão a gente pode perguntar de novo Não, pro outro. Eu acho que a gente Pergunta pro podia chat. perguntar. Vamos ver o que o ChatGPT fala. Vamos ver se ele vai falar algum que eu já li também. Então vamos fazer assim, a gente vai investigar, vai testar mais formas e a gente posta o livro que foi escolhido no Insta, que a gente já tá batendo quase uma hora de episódio. Mas você vai editar, não é? Mas é pouquíssimo, vai dar o quê? 56 minutos. Você botou eu e a Natália para falar, você queria o quê? Não, mas eu tenho pessoas que escutam podcast que falam, mas é muito curto, faz episódio mais longo. Então, é isso. Eu tenho várias sugestões aqui que eu até vou que ele deu, que eu vou copiar depois, mas nenhum nessa pegada, assim, que tenha o suspense, mas que o romance não... Vamos de romance romântico, porque é o que a gente gosta, entendeu? Sim, a vida já tem tanto suspense nessa vida, vamos de coisas óbvias. Vamos dar ansiedade. Dar risada é gostosinho, dar uma risadinha. Isso. Que tenha umas futriquinhas. Né? Porque importante falar que esse livro tem Imperfeitos, tem algumas cenas calientes. Não tem, é verdade. Não é super explícito, né? Mas tem umas coisas mais... Também não é mas tão... tem pessoas que não gostam, então é importante falar. Verdade. Exatamente. É mais 18. Não é tão...
inocente, assim. Tem aqueles livros em que a pessoa fala assim, agora o chapéu voou, e aí muda de capítulo. Não é esse tipo de... O chapéu pode até ter voado, mas eles ficaram ainda lá assim. E ela fala sobre coisas e escreve situações e tal. Se a pessoa não palavras, gosta... Palavras. Palavras. Enfim. Não é o principal do livro, que tem livro também que só fala disso. Não é. Deixar claro. Mas fala, é importante de falar, né? Meninas, obrigada então pela presença, sabadão, né? Vocês deixaram um tempinho para gravar. E até a próxima, espero que as pessoas gostem e leiam o livro, porque é gostoso demais. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.